feliz que Jesus ressuscitou no terceiro dia. Diga glória a Deus. Oh, aleluia. Graças a Deus. Amém. Irmãos, e esse projeto de Deus de morte e ressurreição começou lá no Éden, quando Adão pecou, quando Adão e Eva... Tem mania de ficar falando só Adão, né? Deixa eu botar a Eva no meio, porque senão as mulheres acham que... Quando Adão e Eva pecaram, lá no Éden, Deus... se esconderam de Deus e Deus providenciou o cordeiro. Deus matou o animal inocente no lugar deles que haviam pecado, pegou a sua pele e cobriu Adão e Eva. Então começou ali, né? Tudo começou ali, quando os dois pecaram. Só para te informar, porque muitas vezes as pessoas, pastor gosta demais de falar de pecado. Aliás, esse é um assunto que poucos pastores hoje pregam, tá? Falam, porque espanta muitos irmãos, muitos membros e assim por diante. Só para te contextualizar, há 240 textos na Bíblia que fala sobre o pecado, sobre a queda do homem e assim por diante. Abra sua Bíblia comigo em Romanos 3, 23. Há um texto bem conhecido que Paulo escreveu à igreja de Roma. A carta de Romanos é a carta mais teológica que temos no Novo Testamento. Ali Paulo explica muita coisa e complica muita coisa também. Romanos 3, 23 já está ali. Pois todos pecaram e carecem da glória. Todos pecaram e quando a gente peca, nós perdemos o brilho, perdemos a glória que havia em nós. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus e tinha toda uma glória, todo um brilho. E quando ele pecou, tudo isso acabou. E desde então Deus está trabalhando para recuperar isso, porque o homem foi o ser mais perfeito e bom que Deus criou com toda a sua criação. Ele criou todas as coisas e disse, isso é bom. Quando ele criou Adão, depois que ele formou Adão do pó da terra, soprou nas suas narinas e ele se transformou em alma vivente, foi criada em imagem e semelhança de Deus. Deus disse, isso é muito bom. Você pode dar uma olhada lá, há uma expressão de satisfação bem maior de Deus por ter criado o ser humano. Mas infelizmente, ele desobedeceu, pecou, e por causa do pecado de Adão, todos nós pecamos. Como é que é isso? Acontece que somos semente de Adão, descendência de Adão. Parece até uma injustiça, não é? Mas, deixa eu te falar, Deus havia avisado para Adão. Olha, o dia que vocês comerem desse fruto, certamente morrerão. Deus tem princípios naturais e princípios espirituais, né? Adão quebrou esses princípios ao desobedecer a Deus, né? Primeiro a mulher enganada pela serpente, Adão foi na vibe dela e fez a mesma besteira. O problema de Adão é pior do que o de Eva, porque Eva ainda foi tapeada pela serpente, engrupida, como diz lá em Cristianópolis, foi engrupida pelo serpente. E agora Adão não, ele veio, viu que ela errou, o que ele fez? Ele foi de livre e espontânea pressão, foi não, livre e espontânea vontade, pegou ali, ele não queria deixar a mulher, estava empolgado, tinha pouco tempo que Deus havia criado a mulher, foi junto,
não é? E quando ele fez isso, criou-se uma barreira, perdemos a glória, o brilho da vida de Deus que havia no homem, criou-se uma fronteira entre nós e Deus. Isaías 59:2 diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Não tem como. E isso nos afastou de Deus. Aí Deus matou o cordeiro, fez roupas para o homem e a mulher. Mas, segundo Gálatas, põe aí Gálatas 3:13, salvo me engano. Essa fronteira, ela é removida pela cruz. Por isso que Jesus veio como homem e morreu no nosso lugar, para remover essa barreira do pecado que havia entre o homem e Deus. Gálatas 3:13, isso. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição no nosso lugar. Pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro, é isso mesmo. Então isso aí, essa fronteira foi removida pela cruz, ele se fez maldição no nosso lugar. Amém, igreja? Quem pode dizer glória a Deus por isso? Tem que gritar isso todo dia, irmãos, que se não fosse isso, nós estávamos fritos. Não tinha jeito para nós. Então, Deus tem princípios naturais. A Bíblia diz que quando Adão pecou, esses princípios naturais foram quebrados, a terra gemeu. E a partir do momento que aconteceu isso, a terra começou a produzir espinhos, cardos, abrolhos, diz lá, espinhos, pragas que não existiam. A terra começou. Você que não mora na roça igual eu, você capina um tipo de capim, de praga, e está limpinho, bateu o sol, morreu tudo. Aí nasce outra praga no lugar, é poucos dias. Choveu, já nasce outra. Onde é que surgiu? Da terra. Do nada, como diz o Lourenço, do nada surgiu outra praga. Aí você vai e arranca ela. Eu te dou mais algumas semanas. O que vai acontecer? Outra, ou da mesma espécie ou de outra espécie. Você não sabe de onde surge. E esse lenga-lenga vai, até, você pode capinar 10 vezes. Se tiver molhado, vai brotar tudo de novo. E assim por diante. Então, isso exatamente por causa do pecado. Então, princípios naturais foram quebrados. E temos também princípios espirituais. No plano espiritual, o homem pecou, ele desobedeceu, ele errou o alvo, pecar é errar o alvo. Por quê? Porque a única planta, a única árvore que Deus falou para Adão e Eva não comer era a árvore do conhecimento do bem e do mal. O alvo de Deus, o princípio de Deus, o que Deus queria, era porque havia duas árvores, do conhecimento do bem e do mal, e a árvore da vida, que aponta para Jesus. Qual era o alvo de Deus? É que o homem comesse da árvore da vida, e não do conhecimento. Aí o diabo foi lá e barulhou, e ele errou, ele errou o alvo. O alvo era a árvore da vida. Ele desviou dela e comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, o que aconteceu? Ele quebrou um princípio espiritual. Então, ele errou o alvo, ele pecou. E todo pecador precisa de arrependimento. Todas as vezes que erramos, nós precisamos nos arrepender. A Bíblia diz que Deus não leva em conta os tempos da ignorância. Quando nós erramos, na ignorância, eu não sabia. Só porque tem um detalhe, todo pecado tem a sua consequência, mesmo sem você saber. Por exemplo, se você pegar um copo desse, aqui só tem água. Se alguém colocar veneno e eu beber sem saber, o que vai acontecer? Vou capotar, mas vou morrer.
Na ignorância. E o que tem de gente morrendo aí na ignorância, não é brincadeira. Cabe a nós avisá-los. A igreja foi levantada para isso. Tem muito parente seu, muito vizinho, muita gente morrendo na ignorância, vai para o inferno. Por quê? Porque não se arrependeu, ninguém falou para ele sobre o pecado, sobre o erro, a mancada do Adão lá no Éden. Ele quebrou princípios, ele errou o alvo. Agora o alvo de Deus é que as pessoas se arrependam dos seus pecados, aceite a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Não é frequentar a igreja, não é ser religioso, isso não salva ninguém. Frequentar a igreja pode te ajudar, se for uma igreja que prega o Evangelho, de fato e de verdade. Se for umas punhado que tem por aí, não vai resolver nada a vida do freguês. É cego guiando cego, vai todo mundo para o buraco. Foi o que Jesus falou lá para os fariseus, eram cegos guiando cego, os religiosos da época de Jesus. E tem muitas igrejas aqui nessa base. Então, queridos, todo pecador precisa de arrependimento. Por que ele precisa se arrepender? Coloca aí para mim, Mateus, Romanos 6, 23. Por que todo mundo precisa? E arrepender, queridos, é quando você admite que errou e não quer errar mais. Não, realmente eu errei. É porque o salário do pecado é a morte, e morte eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por que todo mundo precisa se arrepender? Somos descendência de Adão. Somos descendência de Adão, semente de Adão. Já nascemos em pecado. Ninguém precisa ensinar as pessoas a fazer coisa errada, elas já nascem sabendo. É o fruto do pecado, lá que vem lá do Éden. Agora, por que nós precisamos nos arrepender? É porque o salário do pecado, o ganho do pecado é a morte. E essa morte é morte eterna. Muitas vezes o problema é que nós confundimos a morte, como nós pensamos que seja, com a morte que Deus sabe como é que funciona. Por exemplo, para nós, quando você fala, fulano morreu, o que vem na sua mente? Botaram ele no caixão e enterraram. Sim ou não? Sim, morreu. Morreu, parou de respirar. Aí pôs no caixão, foi embora para o cemitério e acabou. Agora, morte para Deus, o que Deus falou para Adão? Não coma dessa fruta, porque quando você comer, certamente você morrerá. Adão e Eva comeram o fruto, eles caíram duro na hora e Deus pegou, pôs num caixão e enterrou? Não, Adão viveu 900 anos, irmãos. A Eva eles nem fala. O Adão deve ter enforcado ela antes dos 900. Depois que Deus botou eles para correr do paraíso. Ninguém sabe, não fala, a Bíblia não fala. Ainda fala que ela teve filhos e tal, e bababá. Vamos lá. Então, por que é que nós precisamos nos arrepender? Porque o salário do pecado é a morte. Morte para Deus é separação de Deus. O que Jesus disse? Eu sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é a verdadeira vida, Deus é a verdadeira vida. O problema é que nós falamos vida, nós entendemos a vida bios, a vida biológica. Mas existe a vida zoe, que é a vida de Deus, a vida eterna. Todas as vezes que o homem peca, Adão pecou, ele morreu espiritualmente. O pecado o afastou de Deus. Já não tinha mais jeito de Deus ter comunhão com ele. Ele correu de Deus, amoitou de Deus. O brilho foi embora, a glória foi embora. Todos pecaram em Adão, porque Adão pecou, todos pecaram e carecem da glória de Deus, da vida de Deus, do brilho de Deus. Nós precisamos. A Bíblia diz que Deus é luz inacessível, Deus é luz. E nós, o que Jesus falou para os discípulos? Vós sois luz do mundo. Nós, quando recebemos a Jesus,
acende uma luz dentro de nós, a luz de Deus, é a vida de Deus, é a Zoe de Deus. Nós que estamos sem Jesus, o homem sem Jesus, está morto nos seus delitos e pecados. Tem muita gente andando por aí, e compra, vende casa, e dá esse casamento, achando que está vivo, está mortinho. Para Deus está morto. Não tem vida, a verdadeira vida. Ele tem a bios, a vida biológica, mas ele não tem a zoe, que é a vida de Deus, a vida eterna. A vida que não tem começo e nem fim. Que Deus nos concede quando recebemos a Jesus, quando nos arrependemos. Aí o salário do pecado, que era a morte, agora não é mais. Aí o crente, depois disso, ele peca, infelizmente, só porque o pecado não é hábito para o crente. Crente que se converte, continua pecando, tem o hábito de pecar, de fazer bagunça todo dia, o que acontece? Ele não nasceu de novo. Pecado para quem se converteu é um deslize. E tem que ser, quanto menos você deslizar, tá? Porque cada vez que você desliza, você vai deslizando para baixo. Ninguém desliza para cima, desliza. Você vem num morro cheio de lodo. Alguém vem assim, deslizou para, vai deslizando para baixo. Chegou lá, pisou no lodo, deslizou para baixo. Cada deslize, cada pecado, nós estamos indo para baixo, distanciando mais de Deus. Então, queridos, o pecado então entrou na terra por um homem, Adão. E o plano de Deus, o propósito de Deus, é que ele saísse também por um homem. E isso aconteceu com Jesus. Amém, queridos? Amém? Então, com o pecado, o homem perde comunhão com Deus. Mas temos boas notícias. O homem pode ser restaurado, o homem pode receber o brilho, a glória, a vida de Deus novamente, quando ele aceita Jesus, quando ele reconhece que Jesus morreu na cruz no lugar dele, quando ele reconhece que erra, que peca, mas Deus deu um jeito. Eis a boa notícia para mim e para você: nós podemos voltar a ter aquele brilho, podemos ter comunhão novamente com Deus. Os pecados, ou o pecado que nos afastava de Deus, foi pago, foi desfeito, foi cancelado. Paulo diz que ele foi mortificado em Cristo, matado em Cristo. Essa é a boa notícia, ele mortificou. Então, através de Jesus, nós podemos, o último Adão, que diz Paulo, nós podemos ter vida com Deus, comunhão com Deus, voltar a ser como era lá no Éden. A Bíblia diz que Deus vinha todos os dias. Você pode orar todo dia, ler a Bíblia todo dia, ter comunhão com Deus todo dia, toda hora, quando você quiser. Quem pode dizer glória a Deus por isso? Irmãos, Deus é um ser tão fantástico, tão tremendo, uma luz tão poderosa, um amor tão grande, que à medida que a gente vai tendo contato com Ele, Ele vai passando isso para nós. Você vai ficando parecido com Jesus, que é Deus. Amém? Aí você vê alguém doente, você tem compaixão no seu coração. Você quer ver aquela pessoa curada. Era isso que acontecia com Jesus. Vinha multidão de pessoas doentes. O que ele fazia? Curava todo mundo. Havia compaixão. Ah, Senhor, despede essa multidão. Já é 5 da tarde. Ele falou: arruma comida para elas. Falou: como? Jesus ele teve compaixão, ele teve empatia por aquela multidão. Ele imaginou, os discípulos mandou, despede. Ele pensou, imagina, daqui no monte, eles estavam fora da cidade, até chegar lá já escureceu, está todo mundo com fome, tem uma multidão de 5.000 homens, tem mulher, macaco, papagaio, menino, criança de colo, tem gente de todo jeito, sem falar os pets.
Se a Kátia estivesse lá, tinha gato também, pelo menos uns 10, pendurado na cabeça do Giovanni, no bolso, na botina, para todo lado. Então, irmãos, o que Jesus fez? Senta todo mundo. O que vocês têm? 5 pães, 2 peixinhos. Senhor, obrigado por esses 5 pães, 2 peixinhos. Falou, pode servir. Sobrou um cesto para cada discípulo que tinha mandado despedir todo mundo. Sabe, irmãos, isso é compaixão, isso é empatia, isso é se identificar. Então, quando nós recebemos a Jesus ao longo... Você já viu que pessoas, igual eu e a Dalva, que tem 40 anos de casado, a gente fica meio parecido um com o outro? No gosto, nas coisas, roupa, até maneira de falar, de agir, de fazer. Pessoas com mais de 10 anos de casamento, ele já começa a ficar parecido um com o outro, sabia disso? Aí, o Giovanni detestava gato. Depois dos 10 anos, agora ele é obrigado a gostar. Ele continua detestando, mas faz de conta que não detesta. Porque ele já viu que não adianta. Mulher, para virar a cabeça dela é duro. Sabe, irmãos, para o que presta, porque não presta, a serpente virou a cabeça da Eva em 2 minutinhos lá. Um diálogozinho de nada. Então, irmãos, nós temos as boas novas. Em Adão entrou o pecado, em Jesus o pecado sai. Amém, queridos? Porque ele derrotou a morte e nos dá a vida eterna, a vida de Deus. Põe aí para mim, por favor, 1 João 5, versículo 11 e 12. Olha que coisa boa, irmão. Olha aí, irmãos. 1 João, carta de João, 1 João 5, 11 e 12. E este é o testemunho, Deus nos deu a vida eterna e essa vida está no seu Filho. 12. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Se você tem o Filho de Deus, você tem essa vida aí, ó, do grego, não é a bios, é a zoe. No grego é zoe, é a vida de Deus, é a vida eterna. Quem tem Jesus, irmão, lá em Cristianópolis, tinha um senhor, me parece que ele chamava Benjamin, a gente chamava ele de Beijing, acho que era. Ele era, parece que era paraplégico, ele vivia numa cadeira de roda, eles põem ele na porta da casa todo dia, eu era criança. E eu lembro de ouvir ele cantando. Todos os dias ele aprendeu um corinho na igreja, porque a sua família era crente, levava ele para a igreja desde pequeno, e ele já estava nessa época com uns 30, 40 anos, eu era criança. Eu lembro dele cantar. Quem tem Jesus tem tudo, quem não tem nada. Quem ama Jesus Cristo, no céu já tem morada. Aí ele voltava, quem tem, o dia inteiro, cantando. Eu lembro de passar na rua e estar ouvindo ele cantar, ele cantava balançando assim, aquela pessoa com um problema especial, e cantava, o dia todo cantando. A gente chamava ele de Beijing, eu acho que ele chamava Benjamin, não sei. Eu sei que ele cantava, quem tem Jesus, tem tudo. Quem não tem nada. Quem ama Jesus Cristo, no céu já tem morada. Grava, é a chave. Então, queridos, Jesus derrotou a morte e nos deu a vida eterna. Aleluia, está aí o texto de 1 João. Então, todo aquele que recebe a Jesus, põe Romanos 6,14 aí, por favor, Mateus. Todo aquele que recebe a Jesus não vive mais no pecado. Amém, igreja? Amém. Aleluia. Romanos 6,14. Assim o pecado não deve ter domínio sobre vocês, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Aleluia. Diga glória a Deus. Aleluia. Oh.
todo aquele que recebe a Jesus não vive mais no pecado, aleluia. Concluindo a ópera, irmãos. Quem pecou? O texto que lemos no início, pois todos pecaram e carecem da glória. Então, é de mamano a caducano, é de pastor a ovelha pequenininha. Todos pecaram. Se não aceitar Jesus, se não fizer uma decisão por Jesus, se não se arrepender dos seus pecados, vai para o inferno de cabeça para baixo. Por quê? Não é, eu sou uma boa pessoa, um bom caráter, não faço isso, não faço aquilo. Isso não vale nada, irmãos. Se você não se arrepender dos pecados, aceitar a Jesus, não adianta nada. Tem muita gente que não está em vício nenhum, vai para o inferno. Se não se arrepender dos seus pecados e receber a Jesus no seu coração. Eu já fiz muito evangelismo na minha vida, muito, muito. Chegar na casa da pessoa e a pessoa dizer, vem com conversa fiada. Eu sou uma boa pessoa, eu sou melhor do que os crentes. Aí começa a contar os podres dos crentes. Fulano é meu vizinho, meu amigo, disse que converteu, mas aí compra, não paga, faz isso, faz aquilo, engana a mulher e vai, por aí. Aí eu sempre dizia para ele, o problema do seu vizinho é problema dele. Você tem um problema com Deus, nós já nascemos em pecado. Adão pecou, nós pecamos em Adão. Isso é problema de Adão, deixa ele acertar com Adão. Não, irmãos. Todos pecaram porque Adão pecou e nós somos semente de Adão e carecemos da glória de Deus. Então, quem pecou? Todos. O que todo pecador precisa? Arrependimento. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Não do Adão. Adão é problema com Deus. Adão, Deus já deu um jeito. Ele matou o cordeiro, vestiu Adão e Eva ali, cobriu os dois, cobriu o seu pecado. Foi o que Cristo fez na cruz. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. Então, quem pecou? Todos. Todo pecador precisa de quê? Arrependimento. Por quê? Porque Romanos 6:23 foi colocado ali, o salário do pecado é a morte. Não tem como. Não tem como. O salário do pecado é a morte. Como é que entrou o pecado no mundo? Desobediência de Adão e Eva. Entrou o pecado no mundo. Tudo que Deus criou, você vai ver lá em Gênesis. Tudo que Deus criou era bom. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, depois Deus fez a mulher, era muito bom. Era algo tremendo. Esse era o propósito de Deus. Colocou duas árvores para que ele comesse a árvore da vida. Ele comeu a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele errou o alvo. O alvo era essa árvore de cá, ele comeu a de lá. Então, o fruto da árvore dali. Esse é o problema do homem. Ele errou o alvo, ele desobedeceu a Deus. E assim por diante. Mas a serpente, isso aí vamos deixar, Deus já fez um acerto dela. Mandou ela rastejar para o resto da vida, comer pó da terra e assim por diante. E aquela serpente estava endemoniada, porque o capeta, Satanás entrou nela. Aí ela virou uma cobra, não era daquele jeito. Hoje a serpente, ela é daquele jeito. Rasteja pelo chão, come pó da terra. E os capetas e os demônios, a mesma coisa. Qual é a missão do último Adão? Jesus. Trazer a vida de Deus de volta para o homem. Simples assim. E isso, queridos, quando você conhece isso e sabe explicar isso para as pessoas, é a maneira mais simples de você ganhar alguém para Jesus. De alguém se arrepender dos seus pecados. De alguém reconhecer que a gente já nasce fazendo coisa errada. E precisamos voltar para o alvo de Deus.
Precisamos da árvore da vida. Essa árvore da vida era Jesus, simbolizava Jesus ali no Éden, apontava para Jesus. E o homem errou o alvo, mas isso pode ser consertado. Quando nós aceitamos a Jesus, nós estamos voltando de novo para o plano original de Deus. Os nossos pecados são perdoados. A vida de Deus entra dentro de nós. Quando cremos. Por isso temos que pregar a palavra. Porque o crer em Cristo vem pela pregação da palavra. E palavra de Deus. Então nós precisamos, queridos, entender muitas coisas simples que às vezes, eu não dou conta de fazer um evangelismo, eu não sei nem falar alguma coisa. Se você vier à noite, que nós vamos falar mais um pouquinho sobre isso, continuar, você vai ficar craque. Amém? Amém, queridos? Eu fui aprendendo por revelação, de tanto falar, Deus foi me mostrando, me dando direção. Corri muitas vezes, querendo levar alguém para o céu, tive que correr. Eu não esqueço quando eu cheguei numa casa aqui na cidade de Jardim, com alguns folhetos na mão da Sociedade Bíblica do Brasil, aqueles que vinham com as paisagens, um folhetinho pequeno com passagens bíblicas, e tinha um grupo de homens, a casa tinha uma grade, eu cheguei assim, do lado de fora, tinha um grupo de homens ali jogando truco. Eu falei, gente, dá licença aí um pouquinho, desculpa eu atrapalhar vocês, mas eu quero falar do amor de Deus pela vida de vocês. Moleque, cai fora. Eu não vou cair fora não viaja não, já estou aqui na rua, já estou do lado de fora. Eu estava de dentro. Deixa eu falar uma coisa para vocês, vocês precisam arrepender de seus pecados. Quem falou isso? Eu não sou pecador igual você não. Falei, deixa eu te contar uma coisa. Aí comecei a explicar. Aí eram 4. 3 parou e ficou me ouvindo. Um, endemoniado, levantou, abriu o portão. Você não sair fora daqui, eu vou te arrumar a mão no pé da orelha, moleque. Falei, se vocês não se arrependerem de seus pecados, vai todo mundo para o inferno e sair correndo, pronto. Vou te ensinar aqui, moleque, abriu o portão e eu vazei na braquiária. Sou de Cristianópolis, não sou bobo não, irmão, os caras iam me dar uns tebefe. Mas você viu o cão na cara, no rosto dele assim, ó. Falei, não adianta não, eu não vou desistir não. Quantas vezes cheguei na casa de um testemunha de Jeová, estou aqui para falar do amor de Jesus, tocava a campainha. Eu vim aqui falar do amor de, eu sou do reino, pá, a porta na minha cara. Não falava qual reino. Quando falou sou do reino, eu já sabia que era testemunha de Jeová. É uma seita. Tá? Testemunha de Jeová é uma seita. Modificaram ou adulteraram completamente a Bíblia deles não é igual à nossa, e nem igual à Bíblia católica, eles mudaram tudo, e assim por diante. Então, queridos, o principal é que nós possamos entender que Adão pecou, e nós em Adão somos pecadores, e precisamos nos arrepender dos nossos pecados, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, a vida de Deus que vem através de Jesus Cristo. Ele disse lá para a irmã de Lázaro, eu sou a ressurreição e a vida, mas ele estava dizendo que era a ressurreição e a vida eterna, não a bios, apesar de ter trazido Lázaro de volta para bios, para a vida biológica. Mas ele estava dizendo, olha, eu sou a ressurreição e a vida, e a Zoe, a vida eterna. Vamos ficar de pé.